Mano Dal Ponte, Manos Radio Show na 92. A música nos conecta e os bons papos, as boas entrevistas nos conectam aqui na 92. 984-410010. Você manda o WhatsApp pro Maninho. 984-410010. Manda o WhatsApp pro Maninho pra participar aqui do Manos Radio Show. Eu quero lembrar você que, ó, mês que vem começa a mídia do nosso futebol, né? Tabelando na 92, tabelando na Rádio Araranguá. E aí você vai curtir diretaço aqui, Matheus Mastella e um time gigantesco, tá bom? De profissionais que vão trazer a magia, o brilho das emoções do futebol aqui pra 92. Então, durante 2 anos de 92, vocês estão pedindo futebol aqui. Maninho realizou, né? Nossa direção acatou. Vai ter futebol e vai ter futebol com o nosso querido Matheus Mastella. Beleza? Mês que vem o pau começa. Janeiro tem Catarinense. Quem sabe rola uma Copa do Brasil, né? Aí o bicho pega, e eu tenho o prazer de bicho pega estar aqui com ele, meu bruxaço, cara que eu já digo que é meu amigo, já considero como um grande amigo, cara que tem uma energia muito boa, meu querido André Leotério, da Vitória André Consórcio. André, que prazer, mais uma vez. Boa tarde, o prazer é todo seu. Mais um papinho de tantos, né? Não, em vez de quando o pessoal diz, tem 2 entrevistas que ficaram bem marcadas aqui, tu falasse que eu estou entre os top mais aí que já foram entrevistados. Nossa, aqui por ti, né? É verdade, mas 200 entrevistas que você fez já. Tem 2 que o pessoal sempre comenta muito, que é a minha travessia do México, né? Nossa, aquilo ali, né? E aquela da Mega Sena da Virada também, são, a Mega Sena da Virada. Que não, você tem algumas histórias, né, cara? Você tá contando pra mim, por exemplo, a gente tava falando sobre investimento, sobre Balneário Rincão, você falou que na época que você tava fora, você comprou imóveis aqui. Comprei e tipo assim, era muito fácil comprar, né? Eu moro ali na Zona Sul, perto do Mercado Beira-Mar, da pracinha ali. Tá. E eu lembro que eu comprei 3 terrenos na época, isso, acho que 2007. 2007. Na avenida principal ali, eu lembro que o valor, até a gente tava comentando de valores aqui, o terreno da frente da avenida, 23 mil. Os de trás da mesma quadra, 21 mil, e era assim, tu comprava, como é que tu quer fazer? Não, paga do jeito que tu puder, quanto que tu quer pagar? 500 pila por mês? O próprio dono dizia, paga do jeito que tu quer. O cara tinha 500 mil terreno ali, né? Tá. E ele, não, compra do jeito que tu quer. Que loucura, né? Loucura, né? E a gente que é daqui, a gente viu a evolução do Balneário Rincão, né? Do tempo que era mais lá pro centro, ali na Zona Sul, onde que é o Mercado Beira-Mar, ali para aquela região um pouquinho, ali era só mato, né? Não existia nada, não tinha nada. Não tinha literalmente nada. O Rincão ia até mais ou menos ali, ó, a minha casa era na escola ali, 2 quadras, depois acabou o Rincão. Exato. Todo mundo comprava casa ali, todo mundo dizia, lá naquele meio do mato, é quase na Barra Velha. Quase na Barra Velha, cara. E a Barra Velha tá crescendo pra caramba também. Praticamente já tá tudo unido, né? Só tem aqueles terrenos mais pra frente lá, que praticamente é de um dono só, que tu deve conhecer. Sim. Também, né? Então hoje o Rincão cresceu muito e pra gente que tem memórias ali, né? Do Balneário Rincão, do tempo da New York Rincão. Eu fui uma vez na New York, André, num baile da espuma, olha a loucura, cara. Um baile da espuma na New York. Primeiro que eu numa danceteria já é alguma coisa que não vai acontecer de novo. E num baile de espuma também mesmo. Que não dá muito certo. Não deu certo. Cara, eu fui num baile da espuma. Eu lembro que a minha infância toda acordava de manhã cedo, que a minha avó, que era na casa da avó, né? Tá. Todo mundo na casa da avó, era a gente dormindo na sala e tal. Aquela zona, né? E acordava de manhã cedo, porque 8 horas todo mundo tinha que levantar. Independente se tu chegou 4, 5 horas da manhã, tu tinha que levantar. E ela batia e eu já sabia das manhas. Acordava, tomava um cafezão, pegava uma pranchinha velha lá, ia pro mar, só voltava perto do meio-dia. Almoçava à tarde a mesma coisa, ia jogar taco, que antigamente jogava taco, essas coisas. Então era muito bacana. Eu lembro também de um verão também bem bacana, quando eu gerenciava a destilaria 137, nós montamos um quiosque, que era do Gaúcho, eu acho. O quiosque ali pertinho da New York Rincão, que antigamente tinha aqueles quiosques ainda no Combro. Tá. Então eram feitas festas quando ali. Quando podia, né? Quando derrubar tudo. Não ali. Necessariamente. Não podia muito. Né? Não podia muito. E eu lembro que foi bem na frente de um advogado aqui, de Criciúma, muito conhecido. E a destilaria também era muitos advogados, né? Só que esse cara era bom. Ele conseguiu fechar antes de acabar o verão, ele conseguiu fechar. Ele fechou? Claro, barulho na frente da casa do cara. Então o cara era muito bom. Na verdade, o Rincão sempre foi uma cidade dormitório. Dormitório, né? Agora que mudou. Agora que tá mudando. Tá mudando um pouco. Mas eu lembro que até numa das conversas que eu tive com o Jairo, o prefeito lá, quando ele se elegeu
primeiro mandato dele, assim, logo nos primeiros meses eu tive uma conversa com ele. Daí Jairo, e o que tu quer fazer do Balneário Rincão? Não, eu quero transformar isso aqui, André. Vai ser igual o Balneário Camboriú. Eu me segurei por dentro. Louco, né? Não, eu me segurei, né? Assim, não, é mesmo, cara. Que legal, que bacana. Mas claro, né? São bem distintos, até mesmo porque hoje tem muitas construções, né? Mas é legal que essa questão de tu mirar alto, né? Porque independente se tu errado, mirar alto, tu vai conseguir alguma coisa bem bacana. Então, o Jairo tem um olhar assim pra frente que ninguém imaginava que ele iria conseguir transformar. Tomei umas cachaças com ele aí num quiosque, ele 10 da noite, batendo um papo aí. Bacana. Ele falou que jogou muita bola com o meu querido falecido tio Futuca. Olhei. Né? Na época dos praiões, teve muita relação. Um abraço, prefeito. Agora, André, a gente tá falando, por exemplo, sobre comprar imóvel. Né? A facilidade que era comprar um imóvel, há 20 anos atrás. Sim. Né? Hoje tudo mudou, cara. Tudo mudou, né? O Rincão valorizou, não só o Rincão, qualquer imóvel aqui, seja imóvel comercial ou imóvel residencial, né? Onde é que o consórcio entra no meio dessa história? Porque eu sei que eu tenho linhas especiais para isso também. Sim, exatamente. O consórcio, tu pode comprar área rural, que não tem financiamento para isso, e casa na praia até pouco tempo atrás também era difícil. Não tem financiamento? Não. Então, na praia também era muito difícil ter crédito liberado, a não ser que tu comprovasse que tu ia morar lá. Agora que está um pouco mais fácil a liberação de crédito, só que com a taxa Selic a 13,75 tá difícil, né? Vai financiar um imóvel hoje, a gente tá falando dos imóveis no Rincão ali, é 500 mil, 600 mil, 700 mil, R$1 milhão. Então, como é que tu vai fazer isso? Então, o consórcio, ele se encaixa perfeitamente nessa situação, né, de tu fazer um planejamento, fazer uma programação. Hoje R$1 milhão é 2.795, 500 mil a 1.537, 1.397, na verdade, R$500 mil. Então, essa que é a questão, planejamento, programação. Mas qual a segurança que eu tenho num negócio como esse, comprando consórcio? Primeiro, tudo vinculado ao Banco Central, fundo garantidor, não existe risco nenhum de a pessoa perder dinheiro hoje no consórcio, a não ser que o vendedor mal intencionado vai te prometer alguma coisa que não condiz com o consórcio, né? Essa é a questão. Mas o legal do consórcio é a flexibilidade. Tu contemplou, estava pensando em construir na praia, daqui a pouco não, eu quero comprar um sítio. Compra um sítio, não é aquela questão do imóvel na planta que é um bom negócio, mas é engessado, é ali na esquina, não tem como mudar. É aquilo ali deu. Isso, e o consórcio também tem a questão da valorização anual. É interessante que mesmo a pessoa faça hoje um consórcio de 500 mil, que ela vai pagando 1.397, mas contemplou 2 anos depois. A gente está vendo que há 2 anos atrás não estavam esses valores no Balneário Rincão, mas tem uma valorização anual do crédito que vai fazer com que ele tenha o poder de compra à vista. Então também essa questão da valorização, você independente de quando contemplar, você vai ter o poder de compra à vista. Então, o bacana, né, e nós da Vitor e André Consórcio, quando a gente vai trabalhar num consórcio com uma pessoa, a gente sempre pensa na parcela que fica tranquila no orçamento dela. Essa que é a questão, trabalhar na parcela que fica tranquila. É que não adianta eu mirar o valor final que eu quero e não poder pagar, né? Não. Eu vou fazer no primeiro mês, tá legal, no segundo mês eu vou dizer, me arrependi. Exatamente, claro que daí até dentro dessas situações eu sempre abro um leque para o cliente. Vamos supor, fizesse uma carta de R$1 milhão, 2.795, só que tivesse nesse meio período aí, tivesse que fazer um outro investimento, se apertou. Tu consegue reduzir teu crédito de 1 milhão para 500 mil? Eu consigo. Baixar metade da parcela? Consigo fazer isso aí. Dentro do teu grupo tu pode tanto subir quanto descer. Então fizesse um crédito de 1 milhão. Se apertou, tu teve que fazer outro investimento, reduz o teu crédito e a parcela também diminui. Então tá pagando 2.795, reduz para 500 mil, a tua parcela vai de 2.795 para 1.397. André, mesmo assim, durante 2 meses eu tive que fazer uma reforma na minha casa que eu não estava programado. Não consigo pagar. Consigo congelar o consórcio também. Dá pra fazer? Tá, só claro, quando tu congela o consórcio por até 2 meses, tu não concorre, o que fica para trás desconta do crédito. Então a questão da flexibilidade e outra, não tem reforços anuais. Então Não tem aquela mentirinha do reforço anual e daquele crédito final, né? Não. Pagando ali. Que aquela parcela bem baixinha que a gente vê por aí e de repente chega no... Tem uma letrinha miúda ali, um reforcinho anual. Sim. E tem mais uma diferença de crédito no final. E o que tem acontecido muito, mano, é que querendo ou não, nem sempre a gente consegue tirar o imediatismo da pessoa. Então tem acontecido vários casos nossos aqui que a gente tem atendido clientes que vêm conversar com a gente e entender, André, realmente o consórcio não vai dar pra fazer essa situação, porque eu preciso pra ontem o crédito. A mulher tá apertando, quer uma casa na praia de qualquer jeito. Ele vai, faz o financiamento e faz um consórcio juntamente com o financiamento.
porque a hora que ele contemplar, ele vai conseguir fazer a quitação do financiamento. Então, também com essa flexibilidade para quem tem pressa, faz o financiamento, se é uma pressa que justifica o que tu quer pagar. E quando tu contemplar, faz a quitação do financiamento. André, mas quando você fala, por exemplo, de fazer negócio com pressa, eu tenho certeza que por trabalhar com investimento, trabalhar com caras que têm grana, né? Eu tenho certeza que você aprende todo dia com um monte de cliente teu. Sim. Né? Às vezes um café com o cara, você não vende um consórcio, mas você ganha mais do que o cara, né? Num papo com ele sobre mercado, sobre investimento, né? Mas quando você fala de imediatismo, cara, eu nunca vi na minha vida, de 40 anos, eu não faço tanto negócio assim, o imediatismo ser inteligente para ninguém. Sim. O imediatismo só é bom para quem tá vendendo alguma coisa, né? Exato. Para quem tá comprando, nunca, né? Sim, e daí a gente abre o leque, né, de carta contemplada, que hoje a maioria dos nossos clientes fazem um consórcio para contemplar e vender a carta e ganhar dinheiro. E daí para quem que a gente vende essa carta? Para quem tem pressa. Daí qual é o parâmetro, como que a gente consegue vender a carta contemplada? Porque ele vai fazer uma comparação entre o financiamento e o consórcio mesmo pagando um ágio para o humano. Tá. Então, por que a gente consegue vender a carta contemplada para quem tem pressa? Porque mesmo ele pagando um ágio para um dos nossos clientes, ele vai ter... Ainda vale a pena fazer negócio. Ele vai pagar menos do que se fosse no banco. Hoje, pela manhã, eu atendi um cliente que ele disse: André, eu tenho uma pressa, não tem tanta pressa assim, só que eu tenho 140 mil reais de fundo de garantia. Tá. O que tu consegue fazer com esse fundo de garantia? Olha só, se tu tiver pressa, mês que vem eu te entrego 280. Porque independente do valor que tu tenha, apesar que a gente está falando de um investimento de médio prazo, programação, planejamento, eu também tenho um lance livre para quem tem pressa. E no lance livre eu consigo fazer uma dobra de capital. André, vamos falar disso na volta, pode ser? Lá. Fala pra quem tem pressa, pode ser lance pode livre, ser. Dobra de capital, gosto disso, hein? Eu gosto disso aí. Vitor, meu querido André Eleutério, num papo bacana comigo aqui. Boa tarde, Matheus Aço, queridaço, tá sempre conosco aqui. Mastela? Não, outra, esse aqui da Color Effect aí. Mastelinha daqui a pouco tá aí. Mastelinha tá no ar, uma hora dessa aí. Mastelinha trabalha em 62 TV, veículos, né, de comunicação. Mastela, onde tu liga, ele tá. Liga no Facebook, ele tá ao vivo, tá na TV ao vivo, tá aqui ao vivo, não sei. Deve ter clone do Mastela. Eu já volto aqui no Manos Consórcio Show. Voltamos, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta e as boas entrevistas nos conectam aqui na 92, 984410010, tá bom? Eu quero saber se você quer dobrar seu capital, porque o cara que tá aqui falou, né, já tava me explicando como fazer isso. André, se eu tenho R$1.000, posso dobrar? Sem pila, você me ajuda a dobrar? André Eleutério, da Vitor André. A gente pode arriscar, né? Vamos jogar no bicho, assim. Pô, aí não dá, né, cara? Aí não posso te defender, né, cara? Falando em jogar no bicho, criptomoeda. Pô, daí não dá, pra diminuir, né? Tu bota 100, sobra 20 pila. Aí não dá pra te defender, deve ficar complicado, né? André Eleutério, da Vitor André Consórcio. André, nós estamos falando de coisa séria. Coisa séria. Né? Tá falando de coisa séria, coisa legal. Né? Por exemplo, você está falando para mim que o consórcio é todo sustentado pelo Banco Central. Fundo garantidor, não existe isso. Não tem. Não, uma baita de uma administradora, já há mais de 60 anos no mercado, mas se ela quebrar amanhã, o Banco Central, o fundo garantidor vai devolver o teu dinheiro. Tá aí. Tá, então, você está falando sobre dobrar capital. Dobra de crédito. Como é que é? Dobra de crédito, o nome? Isso, né? Dobra de capital, enfim. Porque dentro do consórcio nós temos algumas modalidades. Como que eu consigo te contemplar? Loteria Federal, que pode ser o primeiro como pode ser um dos últimos, né? E tem a questão dos lances, que são as formas de antecipar essa contemplação. Daí a gente tem dois tipos de lances, que é para quem está fazendo uma programação, planejamento, tem uma pressa, mas não é algo muito rápido, onde a gente pode utilizar só o lance da própria carta, que se chama lance embutido. Então, André, eu quero que me sobre 350 mil. Tu vai fazer uma carta de 500 mil, vai usar o lance embutido e vai sobrar o 350 para ti. Esse não tem garantia de contemplação, vai depender da proximidade do número que der na Loteria Federal. Esse por proximidade. Isso. Esse é o que eu trabalho com o meu cliente investidor, que vai fazer a carta e quando contemplar vai vender essa carta para ganhar o ágio. Ou comprar um segundo imóvel, enfim. Mas para quem tem pressa, geralmente é onde que os empresários nos procuram para dobrar o capital. Vamos lá, ele tem um galpão que vale R$1 milhão. Para ele não precisar torrar esse galpão para levantar capital, o que ele faz? Ele tem um dinheiro no caixa dele, então vamos lá, tem 250 mil no caixa. Ele vai chegar para mim: André, eu tenho 250 mil, eu tenho um imóvel para deixar em garantia. Então esse 250 mil eu vou trabalhar no lance livre. No lance livre eu tenho o histórico do que o pessoal tem ofertado. Então eu sei que se ele me ofertar, colocar 250... Tem um valor médio ali, isso, uma média. 250 mil, eu vou fazer 500 mil para ele. Como que ele consegue levantar capital de giro com esse crédito? Ele vai deixar um imóvel dele em garantia e a gente libera esse dinheiro para ele fazer o que ele quiser. Então, André, eu tenho 100 mil, eu consigo fazer 200?
rápido? Sim. André, eu tenho 1 milhão, consigo fazer 2 milhões? Sim. André, eu tenho 3 milhões, consigo fazer 6? Sim. Então isso a gente consegue no lance livre. Então, apesar de que quando a gente fala de consórcio, a gente fala de investimento de médio prazo, né? Programação, planejamento, mas para quem tem pressa, ou eu tenho o lance livre, ou eu tenho as cartas contempladas, que hoje o nosso é um dos maiores sites do Brasil de cartas contempladas. Você pode entrar lá, vitorandreconsórcios.com.br. Lá tem uma gama de cartas contempladas lá, que é de quem? De quem fez o consórcio, contemplou, quer vender. Vendeu, ganha dinheiro e geralmente reinveste em outras cartas. Aí você falou para mim, por exemplo, tem aqueles caras que daí aí nem você acredita que contemplam na primeira e na segunda, né? Aí são aqueles sortudos mesmo. Tem muito, né? Que graças a Deus assim, a gente tem tido bastante contemplações nos primeiros meses. Claro, dá pra você, né, ter uma média disso? Não, né, mano? É por isso que eu sempre volto sempre na questão. O que cabe de parcela no teu orçamento? É 500 pila? A gente tem um investimento de R$500 para ti. É R$200? Nós temos um investimento de 200. É 1.000, 2.000, 3.000? Agora a gente está fechando, o Vitor estava em negociação hoje pela manhã com um cliente que ele vai fazer 6 milhões de reais em cartas de consórcio conosco. Vai fazer, se eu não me engano, são 12 cartas de 500 mil. Caraca, velho. 12, dá 6 milhões, né? Então a ideia dele é o quê? Ele tem lotes, ele tem terreno, ele faz loteamento. Tá. Então a ideia dele é o quê? Cada carta dessa a gente vai trabalhar nos lances fixos, que usa uma parte da própria carta, a gente vai trabalhar nos lances e na loteria, vai sobrar no mínimo 350 mil para ele. O que ele vai fazer com esses 350 mil? Ele vai construir a casa e vai alugar ou vender esses o imóvel imóveis. Pronto. Só que daí a grande sacada para quem é construtor, mano, vamos lá, quando tu constrói um imóvel de 200 mil, só um exemplo que eu tenho aqui, a tua mão de obra tu vai ganhar na casa aí de 45 mil reais. Só que quando tu faz através do consórcio numa operação dessa, isso não usando o teu capital de giro, tu vai usar o dinheiro do consórcio. Quando tu contempla, tu vai ganhar os teus 45 da mão de obra. Só que tu pode cobrar de 40 até 80 mil reais de ágio num crédito desse. Caramba. Então ele vai dobrar o ganho dele numa situação dessa. Você falou, por exemplo, do fazer dinheiro pro teu negócio girar, fazer capital de giro, né? Poxa, eu tenho muitos amigos empresários e muitos em comum com você, né? E muitos papos com esses amigos, cara. André, muitos falam o seguinte, mano, eu só cresci a hora que eu peguei dinheiro emprestado, e aí de várias formas, né? Que eu fiz dinheiro e fiz capital de giro e coloquei isso na conta da minha empresa para eu pagar. Porque senão eu fiquei 10 anos patinando, fiquei 15 anos patinando e eu precisava de grana. Você precisa de grana para investir, para confiar. E aí que a empresa explode. E muitas pessoas dessas fizeram um consórcio lá atrás, né? Quantas pessoas que a gente conhece, empresários, né? A gente tem várias situações aqui em Criciúma e regiões aqui de empresas que foram 8, 10, 12 milhões de reais através do consórcio, né? Nessa situação com pressa de trabalhar em lance livre para dobrar o capital ou até mesmo na programação, no planejamento, que é o mais interessante. Conforme, né, tu tiver tempo para programar, planejar isso, e daí o que acontece? Numa situação dessa que o cara faz 12 cartas de 500 mil comigo, né? As chances dele de contemplação vão ser muito maiores do que ele fazer uma carta só. Sim. Então a gente diversifica, né? Amplia o número de cotas que ele tem para aumentar também a chance dele. Então vamos lá, fizemos agora uma situação para uma cliente da Alemanha, na verdade faz alguns meses atrás, ela tinha um investimento que daria para ela fazer uma carta de R$1 milhão conosco. O que a gente fez? Nós fizemos 9 cartas de 100 mil. No quarto mês ela já contemplou a primeira dela. Então a gente vai dando um giro de contemplações com ela, que daqui a pouco ela parou de tirar o dinheiro do bolso. Então vamos lá, no primeiro ano? No quarto mês ela pagou quanto daquela de 100 mil? Ela pagou 340, 700, 1.400 e ela venderia hoje por 20 mil reais uma carta dessa, caso ela quisesse vender. Ou seja, ela ganhou 18 mil brincando. Exatamente, só que tem uma situação muito interessante, com a Selic a 13,75, nós temos um fundo de investimento que investe o dinheiro contemplado se o cliente não utilizar, que vai dar mais ou menos em torno de 90% da taxa Selic, que vai dar em torno de 1%. Vamos lá, a parcela dela passou de R$341 para 683, só que está rendendo próximo a R$1.000 de juros para ela todo mês. Então que ela falou, eu não vou vender. Ou seja, ela ganha mais dinheiro do que a parcela. Exatamente, né? E tudo leva a crer que no mercado financeiro a taxa Selic não vai baixar tão cedo. Então, enquanto tiver essa onda de taxa Selic alta, muito também bacana é contemplar e deixar o dinheiro lá por tempo indeterminado. André, isso aqui vai ser o meu plano reforço de aposentadoria, porque no final do plano eu vou sacar em espécie. Pode?
tranquilo. Dá para fazer de boa? Dá para fazer. Tá, o pessoal entra onde? Vamos lá. Pode entrar no nosso site vitorandreconsórcios.com.br, lá você pode fazer uma simulação sem compromisso. O nosso escritório fica na Avenida Centenário em Criciúma, no antigo Bico de Pão. Fácil, também né? Escritório em Uruçanga, mas o meu telefone para fazer uma visita sem compromisso é o 48 996 36 8829 96 36 8820. Vitor e André Consórcio, quem pensa faz. Quem pensa faz, isso aí? É isso aí. Monstro, obrigado pelo carinho sempre. Um abraço. Prazeraço, querido André Eleutério, sempre num papo bacana comigo aqui sobre a vida, né? Sobre escolhas, né? E a gente acaba, também falamos de consórcio. Acho que essa é uma das vezes, né, que a gente falou mais de consórcio. Até mais de consórcio, é verdade, né? Porque a gente acaba falando mais sobre a vida, sobre as escolhas, sobre os erros, né? Os acertos da vida, né? Com certeza. Ou seja, sobre tudo que nos trouxe até aqui. Com certeza. É isso mesmo? Somos os mais fortes. Somos todos humanos. Valeu. Isso aí.